A gente vai seguir falando do Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou entrar na pesquisa que o Piotr fez menção também no bloco anterior, a pesquisa feita pelo Datafolha, que mostra que 59% dos entrevistados consideram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, agiu mal ao proibir o senador Flávio Bolsonaro de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros 36% avaliaram que o ministro agiu bem. O levantamento foi realizado com 2.004 eleitores em 139 municípios, com margem de erros de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Está aí, então, a arte, né, Piotr? A gente mostrando que 59%, então, dos entrevistados respondendo que o ministro Moraes agiu mal com essa decisão de proibir o filho, mas também advogado do pai, Jair Bolsonaro, de visitá-lo em casa. Olha, esse dado é importante. Aliás, antes de tudo, isso me permite me corrigir também. Eu tinha feito menção a quase 70%, é quase 60%, né? Não são 69%, são 59%. Ainda assim, nós estamos falando de um percentual altíssimo. Na segunda-feira aqui, eu fiz menção, eu participei de um almoço em que havia vários presidentes de institutos de pesquisa, e eu sempre defendi uma tese aqui de que no Brasil há 30% de petistas, 30% do outro lado, que lá atrás votavam no PSTB, e 40% no meio que poderiam oscilar de um lado ou de outro. O entendimento agora dos institutos de pesquisa é de que há 35% de um lado, de petistas, 35% hoje de, podemos chamar de bolsonaristas, e 30% que, digamos, oscilam aí. O que essa pesquisa mostra, o Binha, posso, por gentileza, se você puder colocar essa arte novamente, porque acho que com os números fica mais fácil. Quando a gente olha que 36%, e sempre tem uma margem de erro ali, 36% dizem que o ministro agiu bem, nós estamos falando dos petistas, que veem qualquer tipo de repressão, qualquer tipo de assodamento da liberdade de expressão, de afronta à Constituição, digamos, arrebentar com a democracia, desde que os beneficie politicamente, eles não estão nem aí. Porque petista e a esquerda brasileira nunca foram defensores da democracia. Lá na ditadura, a esquerda queria uma ditadura do sindicalismo, o lado do PT, por exemplo, e os outros da esquerda, uma ditadura à esquerda. Não defendiam democracia, coisa alguma, eram poucos os democratas de verdade. Mas quando a gente olha para esse que agiu mal, que é o percentual maior, 59%, e podemos chamar de 60%, arredondando, quer dizer que de 35%, eu estou falando para 60%, 35%, 45%, 55%, 25% desses 30% restantes, não é isso? 35% de bolsonaristas que, obviamente, reagiriam mal às decisões do Alexandre de Moraes. Eu tenho outros 25 pontos desses 30% que começam a haver abuso e arbítrio claríssimos por parte do ministro Alexandre de Moraes. Este número, agora falando digamos, estratégia eleitoral, precisa ser bem aproveitado pela oposição, porque isso demonstra que há uma tendência natural dos brasileiros, eu estou falando da maioria mais que absoluta, 59%, de se entender que o Brasil hoje está indo mal pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial no caso do ministro Alexandre de Moraes, que foi exatamente a pergunta, e que isso se associa muito claramente ao PT, que hoje é exatamente o partido que dá guarida ao Alexandre de Moraes, basta ver as declarações do Lula. Isso pode ser utilizado de forma muito clara pela oposição para dizer, olha, você está indeciso, se você faz parte desses 30%, olha aqui, olha onde esse país vai continuar se por acaso Lula permanecer no cargo por mais 4 anos, porque ele vai, além de tudo, indicar outros 4 ministros do Supremo nos próximos 4 anos. Se o Supremo está ruim hoje, imagina daqui a 4 anos se Lula permanecer. São coisas que precisam ser lidas pela oposição para entender como conduzir a campanha que vai começar a partir de agora. Isso aliado a essa estratégia dos advogados do Flávio Bolsonaro, dele não ir ali, porque não tem por que prestar esclarecimentos se você tem, aliás, prestou esclarecimentos e prestar depoimentos se você tem imunidade. É um absurdo. Isso começa a denotar, isso é um ativo do ponto de vista de campanha eleitoral que precisa ser mais bem explorado pela oposição. Os números não mentem, é uma pesquisa do Datafolha, está muito clara aí, né? A colheita foi adiada para... começou o ano da colheita, o primeiro seria 2024. Isso. O Lula adiou para 2025, 2026 e agora quer outro mandato. Perfeito, Augusto. Para soltar a colheita, como ele fala,
dos 4 anos anteriores, que não houve plantio nenhum. Ele que é a colheita. Augusto, posso colocar um número? Hoje eu estava conversando, o ministro Paulo Guedes me enviou aqui uma informação sobre os números da economia brasileira. Veja só como a tal da colheita, como você mencionou, pronúncia do nosso Lula, presidente analfabeto. Para se ter uma ideia, eu sei que esse assunto parece distante da realidade dos brasileiros, não é. Quanto mais o governo deve, mais ele tem que tomar emprestado no mercado, mais caro fica o crédito para você comprar geladeira, fogão, qualquer coisa, um carro, seja lá o que for. E as empresas se financiarem também. A dívida já está bem acima dos 10 trilhões. Deve chegar na sexta-feira a dívida do governo, a dívida bruta do governo, né? Mas para se ter uma ideia, deve passar dos 11 trilhões numa divulgação que deve ser feita na sexta-feira, porque diz aqui o seguinte, a parte da dívida pública federal, essa é só do governo federal, já passou de 7,9 bilhões, mas cresceu 235 recentemente, ou seja, ela vai passar de 8 bilhões, ou quase 9 bilhões, para se ter... Não, o cálculo, na verdade, é de 9 bilhões e 300 milhões de dívida do governo. Dívida, nós estamos falando de dívida, claro. Bilhões, para se ter uma ideia. A dívida é de trilhões, vai subir 200 e poucos, 9 trilhões. A dívida de trilhões vai subir alguns bilhões. Exatamente, vai subir 235 bilhões. É uma dívida crescente. Nós estamos falando de números aqui, esse já é um fato, tá? Para se ter uma ideia, a dívida pública federal, que quando a gente fala da dívida bruta, é a dívida geral de todos os governos, municípios, estados e o governo federal. Só que muito mais que 80% disso é do governo federal só. Ou seja, de erros do governo federal, de endividamento crescente no governo Lula, que só aumentou a dívida nesses últimos 3 anos e meio. Vai para o 4º ano de déficit consecutivo. Subiu só agora, para você ter uma ideia, no mês de, deixa-me ver aqui, no mês de junho de 2026, 235 bilhões. Isso, quase 236 bilhões. Isso quer dizer que a dívida bruta deve superar os 11 trilhões de dólares, sendo 9 trilhões e 300 bilhões só do governo federal. Isso é uma tragédia. Isso quer dizer que a colheita, como mencionou Augusto, referindo-se a Lula, vai ser de provavelmente, como Dilma fez lá atrás, de uma recessão no ano que vem. E recessão todo mundo sabe o que é. É quando a economia vai para o brejo, para usar uma expressão correta. E quando o governo empresta muito, pega muito, gasta muito, ele pega dinheiro no mercado para se financiar. Não está conseguindo rolar dívida e está pagando juros cada vez mais altos. Isso faz com que fique menos dinheiro para a indústria e para a empresa, para as empresas e para as pessoas. A causa dessa distorção qual é, Piotr? Gasto mais do que arrecada. Pronto, é isso. O governo Lula gasta mais do que arrecada nos 3 anos e meio até agora e tudo indica vai gastar mais nesse ano também. Olha, a gente está entrando na área de economia, especialidade do Luciano. Quer complementar, Luciano? Eu queria só fazer uma observação, Paulo. Mesmo para as pessoas que... Na verdade, antes de fazer o meu comentário, eu só prefaciar com um aspecto de comentário político. Nós precisamos, nessa eleição, para recuperar o caminho do Brasil, e o Piotr mencionou o Paulo Guedes, né? Recuperar o caminho da prosperidade, nós temos que trazer o pessoal do centro, que podem, alguns deles, ter alguma simpatia com a esquerda. Mas nós estamos já desde 2002, com pequenos hiatos do Temer e do Bolsonaro, contínuos, desde 2002, mais de 20 anos, quase 20 anos, insistindo nas políticas de esquerda, que estão nos levando a esse endividamento e a um aumento de gastos tremendo. Nós precisamos colocar a casa em ordem. E, para isso, mesmo que você tenha alguma simpatia pela esquerda, é preciso que haja um equilíbrio e que nós possamos recolocar a contenção de gastos, fazer uma diminuição dos impostos, porque o que a gente viu nos últimos anos foi uma explosão dos impostos, um aumento da arrecadação extraordinário e nenhuma contenção de gastos. E a gente tem, num momento em que nós estamos batendo recorde de arrecadação, também batendo recorde de dívida. É uma coisa incompreensível. Nós precisamos mudar essa direção. Mesmo que você não se preocupe com o aspecto político, que é um erro, a meu ver, pelo menos do lado político, é preciso ver isso e mostrar nós precisamos mudar o rumo desse país.
E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.